Olá, sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 da Jornada da Heroína. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, quero te contar que essa é uma série de 10 encontros e a gente vai comentar os 10 capítulos desse livro, escrito pela autora Maureen Murdock, que fala sobre como deve ou como pode ser a jornada de uma mulher para se reconectar com o feminino. Aqui a gente fala da mulher, né, que somos nós, e a gente fala do feminino, que é essa energia e esse aspecto interno, né, dentro de nós, essa energia nutridora, acolhedora. Todo mundo tem sempre um equilíbrio, né, dessas duas energias dentro de si, tanto as mulheres quanto os homens. Então, as mulheres elas têm uma porção maior do feminino e uma porção menor de masculino. E no mundo, né, no contexto atual que nós vivemos, no mundo como ele é organizado, nessa sociedade, nesse capitalismo, a gente acaba trilhando uma jornada muito parecida com a dos homens, né, atrás do sucesso ou atrás da nossa satisfação, né, e não somos iguais, né, somos diversas, e se a gente, diferentes deles, e se a gente se comportar como um homem, a gente acaba aniquilando, né, e matando uma parte muito importante nossa. E a gente acaba, independente de ter a conquista, de ter o troféu e de ter a medalha, a gente acaba por não estar completa, por não estar inteira, porque justamente a gente vai estar acabando com essa parte que é natural nossa, né? Essa energia do feminino. Então aqui a gente fala de mulher, aqui a gente fala do feminino, que são coisas parecidas, mas são diferentes. Aqui a gente fala da heroína, que é essa mulher que se propõe a trilhar esse caminho em busca de um caminho feminino, né? Atrás da sua satisfação. Bom, então sejam muito bem-vindas. O capítulo de hoje está super interessante porque a gente vai falar sobre a força que a gente recebe, né? Quando a gente diz não, né? Mulheres fortes podem dizer não e a gente vai entender um pouquinho como que é essa trajetória até chegar a ele. Quero pedir que, se vocês puderem encaminhar esse vídeo para outras mulheres que possam se beneficiar desse conteúdo, não deixem de curtir nem de seguir o canal. Existe um link aqui na legenda que leva para um grupo do WhatsApp, onde você vai ser informada sempre que sair um novo episódio, sempre que tiver um novo vídeo. E eu acho que todos os informes já foram dados. Vamos apertar os cintos, tomar o nosso chazinho e trilhar rumo a esse aprendizado. Por que a gente quer aprender? A gente quer ter uma visão de águia, né, dessa jornada, entender como está emaranhado, né, o nosso caminho e como que a gente consegue encontrar a saída, né, desse nó, né, desse momento que a gente vive, né. A gente não vive a jornada uma única vez na vida, então a gente vive ela várias vezes. Então, às vezes, nos relacionamentos a gente vai estar em uma etapa, às vezes no trabalho a gente vai estar em outra, e a gente precisa encontrar a naturalidade de passar por todas essas etapas até encontrar a saída. E a gente quer ter esse olhar de águia, a gente quer olhar de longe e falar assim, entendi, então aqui eu estou mais ou menos nessa etapa, o que eu preciso fazer para sair dela? E é isso que a gente vai conversar, a cada episódio, a cada encontro, a gente vai tendo mais lucidez, e a ideia é que, né, ao chegar no final desse bate-papo aqui, a gente tenha muito mais clareza. E não deixe de deixar também os seus comentários e dúvidas, eu estou adorando receber vários comentários. O que me deixa mais feliz é o que eu escuto. Nossa, mas eu não sabia que outras mulheres passavam por isso, eu achei que fosse só comigo. E a gente vive tão enclausurada, né, nos nossos dilemas, que a gente não sabe nem o que a vizinha está passando. Então, isso também traz uma naturalidade, né, para a gente não se sentir assim um ET, né? Então, é isso. Bom,
se nós estamos passando por essa jornada, isso é muito fruto do mundo que nós vivemos e da época que nós vivemos. Se a gente vivesse há 100 anos atrás, não seria dessa forma. Se a gente viver daqui a 100 anos, também não vai ser essa mesma jornada. Isso é uma jornada do nosso tempo, né? Então, porque o mundo se organiza dessa forma, o capitalismo dessa forma, nós estamos vivendo num mundo muito masculino. Então, nós passamos por essa jornada porque estamos nesse mundo, mas também esse mundo é dessa forma porque nós somos assim. Então, é uma corresponsabilidade nossa, né, mudar em nós essa separação do feminino para a gente conseguir também mudar o mundo. Então, vamos começar. As mulheres, elas sentem que esse sucesso conquistado, né, através, né, das conquistas do masculino, através desse olhar, né, no mercado de trabalho, na carreira, na profissão, ele cobra um preço muito alto da nossa saúde, do nosso bem-estar emocional. Mas, ao mesmo tempo, a mulher ela fica muito satisfeita com as conquistas, né, com as habilidades que elas começam a conquistar, que elas começam a dominar, né, com a independência que ela conquista, né? Então, mesmo que ela tenha trilhado um caminho muito profissional, a duras provas, que tenha sido muito difícil para ela chegar lá, ela conquista uma independência e uma autonomia que trazem satisfação para ela. Elas conseguem influenciar o mundo e as pessoas de uma forma muito interessante, que elas também não desejam abrir mão. Mas elas começam, nesse caminho, a carregar um cansaço e uma incerteza do futuro, que ela começa a falar assim, meu Deus, mas qual vai ser o próximo passo? Né? E agora que eu cheguei aqui, o que eu devo fazer depois para encontrar essa satisfação? Então, elas, ao mesmo tempo que passam por esse dilema, elas não querem voltar. Elas não querem recuar, elas não querem viver como as nossas bisavós, né? Elas querem encontrar um caminho de saída criativo da onde elas estão, né? O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo agora, mas sem necessariamente abrir mão da independência, da autonomia, para conseguir encontrar alguma leveza, né? Então, não se trata de recuar, se trata de criar um novo caminho. E eu gosto muito quando a gente mistura essa palavra criar, né? Porque quando a gente pensa em criatividade feminina, a mulher é muito criativa, a mulher é muito habilidosa, a gente às vezes tem a ilusão de que se trata só de pintar as paredes de cores coloridas, ou usar uma roupa florida. Na verdade, a criatividade a gente precisa usar para encontrar uma saída para os nossos problemas. Encontrar um caminho autoral, né? Eu não preciso fazer tudo igual todo mundo. Deixa eu usar a minha criatividade para encontrar uma saída dentro da minha vida, dentro da minha família, dentro dos problemas que eu tenho, né? E aí a mulher, então, ela não precisa necessariamente recuar, ela não precisa voltar a ser quem as nossas avós eram, né? Elas sentem, e a mulher começa a sentir como se fosse uma traição, né? Para que tudo isso? Por que eu vim parar desse jeito? Mas a traição não é dos outros, é a traição dela com ela mesma. Por que eu fiz isso comigo? É uma sensação de que ela traiu a própria essência. E elas começam a entrar numa sensação de estarem fora de sintonia, delas estarem num contrapasso com elas mesmas. Elas são de um jeito e elas começam a agir de outro. Então, isso é uma traição, como se fosse uma traição da própria identidade. E esse é o primeiro sinal de alerta. Só que depois que vem esse desconforto, que vem essa insatisfação, essa percepção, se a mulher não faz nada, as mensagens vão começando a aparecer de forma mais concreta. Então, ela começa a encontrar uma dificuldade para dormir, ela passa por uma gripe que ela não se cura tão facilmente, começa a encontrar um caroço no peito, começa a ter um sangramento recorrente, fora do seu ciclo. E esses desafios, eles podem vir também de forma emocional, de forma familiar, sistêmica, né? Então, por exemplo, ela começa a ter um desafio na família, ela começa a passar por uma questão de divórcio, ou uma dificuldade com a adaptação da saída dos filhos, ela começa a passar a morte
né? A morte de algum conhecido começa a trazer ansiedade para ela, porque ela é como se ela tivesse separada desse lado espiritual. E é como se ela não conseguisse lidar com esses desafios, tanto emocionais como espirituais. E isso faz a mulher despertar para a sensação de como se ela tivesse sem uma vida espiritual sozinha, uma solidão, um vazio, embora ela não perceba isso. Né? Ela começa a botar, o problema são os meus filhos, que são ingratos, o problema é o meu marido, o problema é o meu caroço no peito. Ela começa a passar por sintomas e sensações de abandono espiritual e de tristeza, mas ela não consegue nem dar o nome a isso, de tão desconectada que ela está de si mesma. Então, se ela se dedicou tanto àquela jornada heróica, ela se matou para chegar onde ela chegou. E ela começa a se surpreender, mas não é isso, não pode ser isso, né? Não podem ser as minhas escolhas que estão me desagradando, porque eu lutei muito por elas. E até isso cria uma defasagem e um abismo, porque a menina ela lutou por aquilo e daqui a pouco ela começa a sentir como se né, ela não percebe que é isso, que foram essas escolhas que trazem esse desconforto para ela. Bom, e aí ela começa a ouvir dos médicos, olha, não há nenhuma razão fisiológica para o seu sangramento, e ela começa a sentir como se ela estivesse chorando por dentro, ela começa a se sentir desconectada do próprio corpo. Então, as mulheres começam a usar metáforas, nossa, eu estou sangrando, estou chorando por dentro, porque ela vai começando a perceber que ela não consegue mais, não está mais fértil, ela não tem mais criatividade, e ela começa a realmente não encontrar um caminho de saída, né, como ela gostaria. Então, não raro, a gente começa a ouvir de mulheres a lamentação dessa sensação de perda. Minha família tá assim, meu trabalho tá assado, eu não consigo. Ela começa a sentir várias perdas de diferentes formas. E, na verdade, o que ela tá é separada e afastada dessa energia do feminino, dessa essência interior que todo mundo tem. Esse sentimento de perda de perda de si, e não a perda dos outros. Não a perda de um trabalho, não aquela perda de fora. Então, hoje as mulheres passam a grande parte da vida adulta se dedicando a essa energia para desenvolver habilidades para o mundo. O pensamento lógico, a razão, a forma de analisar, o estabelecimento de metas, depois correr atrás das metas. E as mulheres que ousam levar as suas emoções para o trabalho, elas começam a ser tolhidas. Elas falam assim, olha, não vim chorar minhas suas pitangas aqui não, né? Isso aqui é ambiente de trabalho, não é lugar de você fazer reclamação, você começa a se sentir inapropriada, né? Realmente eu não posso ficar falando disso, então você começa a levar aquilo para dentro, você começa a ter um abismo e uma separação, né, do que você sente, do ambiente que você convive. E lógico que cada vez mais a gente vê um esforço do mercado de fazer treinamentos em habilidades socioemocionais, treinamento de liderança para as mulheres, como uma forma de incluir, né, essa realidade. Mas não tem espaço para intuição, não tem espaço para expressão emocional, não tem espaço para dar voz a essas emoções ali dentro. Então a gente deixa, mas a gente deixa só um pouquinho. Então as mulheres, elas que reclamam, né? Então as mulheres que elas conseguem se expressar e falar o que elas sentem, reclamar, elas vão muito melhor das mulheres que se calam. Porque as mulheres que se calam, elas começam a ter colapso, elas começam a ficar doentes, elas começam a a precisar, né, a ter problemas de saúde mental, porque justamente elas não conseguem expressar. Então, às vezes, no mercado de trabalho, nossa, aquela mulher chata, aquela mulher que só reclama, às vezes ela está mais saudável do que a mulher que se cala. E isso é um ponto de atenção para a gente trazer sempre a expressão como um caminho de cura, como um caminho de saída. Né? A gente precisa dar voz a essas emoções. E as mulheres, elas começam a se esgotar, né? Começando a preencher esses papéis do masculino. Né? A mulher, ela começa a ficar por dentro, separada dessa energia que é tão vital para ela, que é da natureza dela, essa feminilidade. E a mulher, ela começa a apagar esse fogo interno, né? Que alimenta ela. Se ela é mulher e ela
é alimentada por essa energia e ela para de ouvir porque ela está trabalhando, porque ela está pensando, porque ela está sendo lógica, porque ela está sendo racional, é como se ela estivesse aniquilando e matando uma parte preciosa dela. E isso para de alimentar, esse fogo para de queimar ali dentro, ele para de ser o combustível, né? Para essa alma, para essa vida que corre. E a mulher, ela começa a perder os próprios sonhos. E não há nada pior para a gente do que a gente perder um sonho. A gente perde a esperança, a gente perde a motivação e a gente vai ficando sem vida. Né? E o que fazer, né? E o que a mulher encontra de saída? Porque todos os velhos padrões dela começam a não servir mais, porque ela se apoiava nos padrões e nos valores masculinos. Só que ela não vê um caminho de saída. Então a mulher, ela fica num tempo nessa escuridão que ela não consegue saber, ela não consegue ver o próximo passo, ela não consegue sentir o que é para ela fazer. E ela começa a tatear, né? Sem nenhum sentido, para onde ela deve ir. As coisas vão começando a perder o significado e ela não sabe o que fazer. E aí a autora traz uma comparação muito interessante com o mito. Eu vou mencionar de forma muito objetiva, porque os mitos, a gente tem tantos personagens, e cada personagem tem uma história que, se a gente contar a história de todos, a gente se perde. Então, eu vou contar de forma muito objetiva, né? No contexto, eu tenho certeza que todo mundo conhece a história do cavalo de Troia, talvez você não se lembre de todas as etapas, mas é o mito da traição do pai, né? Que conta a história de Ifigênia. Então, no contexto, né, da guerra que existia entre Troia e a Grécia, Troia tinha um rei, Pérez, que sequestrou Helena, que era uma grega, né, que ela era casada com Meneslau. Então, ele foi e sequestrou. E todos os homens gregos ficaram com muita raiva, porque eles falaram, se eles roubaram uma mulher grega, daqui a pouco eles vão começar a roubar todas as nossas filhas, todas as nossas esposas. Então, todos os gregos ficaram muito chateados com isso e queriam buscar Helena de volta. E nesse caminho, Meneslau tinha um irmão que se chamava Agamenon, e esse Agamenon era o pai de Ifigênia. Bom, dado o momento que eles precisavam cruzar o mar para chegar a Troia, o vento parou de soprar e eles não conseguiam fazer essa travessia de navio. Então, um vidente chegou e falou, olha, para os ventos voltarem a soprar, vocês vão precisar matar uma jovem, e Agamenon concorda em matar a própria filha Ifigênia. Bom, nesse caminho, todo mundo, né, algumas pessoas, a esposa e a filha ficaram muito chateadas, mas em algum momento Ifigênia concorda, né? Ela tem uma opção de sair, né, desse sacrifício, de escapar desse sacrifício, mas ela, por amor e devoção ao pai, porque ela quer que a vontade do pai prevaleça, ela concorda e ela se entrega em sacrifício. E a autora, né, vai mencionando como a devoção ao pai existe em todas as mulheres, em todas as meninas, né, essa vontade de fazer a vontade do pai. O capítulo é interessantíssimo, se vocês tiverem oportunidade depois de mergulhar a fundo nesse trecho, nesse mito, vai e relacionar, né, com esse desafio que a gente vive, né, com essa devoção que muitas mulheres da nossa época, do nosso tempo, né, é interessantíssimo. Bom, a gente precisa lembrar que a gente vive, né, nesse mundo patriarcal há mais de 5.000 anos. Então, a cultura que a gente vive, ela é muito definida pelos homens, né? A abordagem do mundo que a gente vive, ela é em direção à produção, ao poder, à dominação. Não existe um respeito à vida, né? Não existe um respeito aos ciclos, aos filhos. É como se a prioridade fosse o tempo inteiro a produção, a produtividade, o poder, a dominação, esse olhar muito para o mundo. Os homens, eles têm sido importantes desde a época do Egito, Roma, Grécia, por toda a Idade Média. Então é como se todas as medidas do mundo fossem masculinas.
se todas as réguas do mundo estivessem medidas para o calibre masculino. Então, se nós olharmos para trás nos últimos 50 anos, as mulheres elas estão trabalhando em ambientes definidos por homens, regidos por homens, embora tenha muitos avanços e sejam notáveis, né, desse equilíbrio de direitos, é inegável que os nossos modelos sejam masculinos, né, na maioria desse nosso contexto. Quando a mulher começa a questionar esses padrões, é como se ela começasse a ser excluída, né, dos grandes ciclos. Ela fala assim, não, aquela ali é feminista, né, muito contestadora, e a gente acaba sendo excluída, né, bloqueada, cancelada, como se diz hoje em dia. E o que acontece quando a mulher diz não? Quando eu escuto essa frase, eu já volto para a Efigênia, eu falo, coitada, por que ela disse sim? Né? Por que ela concordou? Por que ela não fugiu? E a gente fica em volta. Então, voltando para a pergunta, o que acontece quando a mulher diz não? O que acontece quando a mulher começa a fazer as suas próprias escolhas? E aí, fazer um corte para esse nosso mundo interno, né? É lógico que a gente está falando do mundo e a gente está falando de mitos e a gente está falando do mercado de trabalho, mas da boca para dentro, dos olhos para dentro, isso que acontece aqui dentro de nós o tempo inteiro, que não desliga, enquanto a gente está acordada, é um diálogo, né? Onde a gente precisa ouvir as nossas próprias vozes. E a gente tem um tirano interno que aprendeu com o mundo, que aprendeu com os nossos pais, que aprendeu com os nossos maridos, e ele começa a falar por si, dentro de nós, falando a voz dos homens, falando a voz do mundo dentro de nós. E quando a gente começa a contestar, a ter dúvidas, a gente começa a ouvir, fala assim, não, mas se você fizer isso, você vai perder a sua carreira. Se você ficar muito tempo na licença maternidade, você vai, quando você voltar, você não vai ter mais aquele cargo. Se você dormir depois do almoço, se você gastar esse dinheiro, se você comer mais, o tempo inteiro essa voz ela fica fazendo escolhas por nós. E a gente precisa começar a identificar essas vozes que acontecem aqui dentro, para a gente começar a saber aonde a gente deve, aonde a gente pode, aonde a gente quer dizer não. Então, a gente vive esse mix de emoções, esse diálogo, esse falatório aqui dentro, que cria um vazio e um desafio muito grande para nós. Porque é quando a mulher entende essas vozes e consegue dizer não para esse fazer ininterrupto, essa produtividade eterna, que a mulher aprende a apenas ser, né? Ser mais importante do que ter, ser mais importante do que fazer. E ser não é um luxo, é simplesmente uma disciplina, né? A mulher ela consegue aprender essa habilidade, né? De deixando para trás essa necessidade de fazer, de ter, para conseguir essa experiência de ser, né? Aprende a silenciar essas vozes internas e a ouvir a própria vontade. É para isso que a gente está nessa jornada, né? E como que acontece esse dizer não, né? A autora ela chama de dizer não para o rei. As mulheres elas têm dificuldade de dizer não porque é muito bom dizer sim. Né? Quando a gente diz sim, a gente é escolhida, a gente é acolhida, a gente a gente agrada. Ao dizer sim, a gente está agradando. Né? E isso faz a gente pertencer, ou a gente ser aceita, né, pela outra parte. A gente gosta de agradar o pai, a gente gosta de agradar o chefe, o namorado, a gente gosta de agradar todo mundo. Né? A gente não quer desagradar ninguém. Boa parte da nossa autoimagem, ela vem de fazer os outros felizes. E isso é uma loucura. Né? Quando está todo mundo feliz com a gente, a nossa autoimagem está boa. Quando, na verdade, a gente está apenas refletida, né, no que os outros querem ou esperam de nós. E é muito doloroso a gente não pertencer, né? E sem contar, né, todas as consequências financeiras, todas as consequências relacionais e sociais que acontecem por aí. Quando a gente sai desse papel de servir ao masculino, né, de
raramente a gente vai escutar o rei, né? Raramente a gente vai escutar esse grande pai dizer, olha, parabéns, você está de parabéns por dizer não. Nesses momentos, a gente só consegue ouvir aquela outra voz dizendo, você não cumpriu seus compromissos, você não aguentou o desafio, você foi fraca, você fraquejou, você está jogando sua carreira para o alto, você está colocando os seus sentimentos na frente. A gente começa a ouvir, né, justamente o que querem que a gente faça, né? Como convencer a gente a voltar de volta para o jogo. Né? E essas críticas, elas são muito duras para todo mundo, para os homens também são, mas para as mulheres é como se fosse uma morte, né? É muito ruim a mulher se sentir, né, fora do baralho, fora da jogada, mas é nesse papel de vulnerabilidade, né, nesse papel de se sentir vulnerável e de se sentir exposta, de falar, não, eu não quero, é que a gente cresce de verdade. Quando a gente diz não, a gente consegue ser mais da gente mesmo. A gente consegue dar vazão para a nossa natureza. Como se a gente estivesse crescendo para dentro, crescendo a partir da nossa essência. E o que acontece quando dizemos não? A gente começa a ter uma outra relação com o masculino. A gente começa a dar limites, né? Não só para o masculino externo, para o masculino mundo, mas para esse masculino que existe e habita em nós. E a gente começa a ter ela vai mencionar em outros momentos esse casamento interior, né? E ela fala que quando ela começou a escrever esse capítulo, ela começou a ter visões, né? E começou a ver a imagem de um homem varrendo a cozinha dela. Era um homem grande, mas era um homem gentil. Era um homem firme, mas não era um homem duro. E foi a partir desse relacionamento, e a partir dessa imagem, ela começou a chamar o homem da cozinha, né? Que ela começou a ver essa importância, né? E ela começou a perceber, né, na imagem dessa importância desse relacionamento, né? Uma figura que não separa do feminino, pelo contrário, uma figura que integra e protege e permite que o feminino seja exposto. Com essa imagem cuidadora, né, desse homem, com essa imagem cuidadosa e cuidadora, né, protetora, que eu vou me despedir do episódio, do vídeo de hoje, né? Nós vivemos, sim, num mundo árido, né? Nós precisamos eliminar, sim, essa aridez do mundo, mas a gente precisa entender que essa aridez habita em nós. Se nós estamos passando por essa jornada, é porque nós vivemos nesse contexto atual. Mas, ao mesmo tempo, o mundo é desse jeito porque nós somos assim, porque nós agimos assim, porque a gente não consegue dizer não. Então, antes da gente sair atirando pedra nos outros e culpando os outros, a gente precisa olhar para a gente da boca para fora, dos olhos para dentro, aliás, da boca para dentro, também do olho para dentro, para a gente entender quem são essas vozes, quem a gente precisa dizer não, quem a gente precisa dizer sim, a quem a gente precisa dar voz e quem a gente precisa calar. Né? É para encontrar esse equilíbrio em nós que a gente vai conseguir encontrar esse equilíbrio no mundo. Respira. Quero que você deixe seus comentários aqui, porque eu não quero que isso daqui seja um falatório unilateral. Quero saber como tem sido para você essa jornada, como que soou para vocês essas palavras e esse olhar, né, para esse mundo de fora e para esse mundo de dentro. Quero agradecer demais a companhia, desejar a você uma boa jornada e até o próximo vídeo.